silêncio. Esse foi o som que ecoou nas Laranjeiras quando o último gigante atravessou o túnel para não voltar mais. Enquanto os algoritmos do YouTube se entupiam de vídeos sobre o passado, o jogo contra o City, a resenha do filho do Marcelo, a leitura labial de Neymar com Thiago Silva, a grande mídia brasileira decretava o óbito do Fluminense Futebol Clube. Diziam que, sem a técnica refinada de Marcelo, sem o muro intransponível de Thiago Silva e sem a eletricidade de João Arias, o tricolor voltaria a ser um coadjuvante de luxo. Eles erraram. Eles sempre erram quando o assunto é a alma tricolor. Mas o que os portais de notícias não contaram, e o que os vídeos de 30 milhões de visualizações omitiram por pura superficialidade, foi o que aconteceu nos bastidores do CT Carlos Castilho na virada de 2025 para 2026. O Fluminense não apenas sobreviveu, ele se metamorfoseou. O vazio deixado pelas lendas tornou-se o oxigênio para uma nova e perigosa linhagem de guerreiros. Hoje, nós vamos além da superfície. Vamos analisar a leitura labial que paralisou as redes sociais na última semana, o momento exato em que John Kennedy, o homem dos gols eternos, confrontou Guilherme Arana e Savarino no círculo central. Ali, entre sussurros e dedos apontados, o legado de Marcelo foi passado adiante. Mas não como uma herança pesada, e sim como uma exigência de sangue. Para entender o presente, precisamos dissecar a dor de 2025. A saída de Mano Menezes não foi apenas uma demissão, foi o reconhecimento de que o Flusão precisava de fôlego, não apenas de ordem. O time de 2024 era experiente, sim, mas era estático. Quando Marcelo saiu, perdemos o nosso armador lateral. Quando Arias saiu, perdemos nossa válvula de escape. A diretoria, em um movimento de inteligência competitiva que poucos viram, limpou a folha salarial de forma cirúrgica. Saíram os salários astronômicos de veteranos que já não entregavam a intensidade necessária, e abriu-se espaço para a operação retomada. A chegada de Guilherme Arana foi o checkmate. Mas não se engane, Arana não veio para ser o novo Marcelo. Ninguém é o novo Marcelo. Arana veio para ser a locomotiva que o Fluminense não tinha. Enquanto Marcelo era poesia, Arana é a prosa agressiva. Ele trouxe a profundidade, o cruzamento seco, a recomposição defensiva que faltava. E ao lado dele, Savarino. O venezuelano que entende o futebol sul-americano como poucos, ocupando o vácuo deixado por Arias, mas com uma característica diferente, o chute de média distância e a visão de jogo centralizada. O esquema mudou. O Fluminense de 2026 não quer mais a posse de bola passiva. O Nense de hoje é vertical. É um time que te convida para o seu campo para te destruir em 3 toques. É a evolução tática de quem entendeu que para vencer a Libertadores novamente, a experiência precisa de pernas. Mas não se reconstrói um gigante apenas com contratações de peso. O DNA do Fluminense está em Xerém. E em 2026, a fábrica entregou o que tinha de melhor no momento mais crítico. Cauã Elias deixou de ser uma promessa para se tornar a realidade que o futebol europeu já começa a cobiçar. Ele é o 9 que se movimenta, que abre espaços para as infiltrações de Martinelli e que tem uma conexão quase telepática com Isaac. Isaac, aliás, é o nome que você precisa anotar. Com a saída de Arias, muitos pediram reforços externos, mas Isaac provou que a solução estava em casa. Sua capacidade de drible no 1 contra 1 é, hoje, estatisticamente superior à de qualquer outro ponta no Brasileirão 2026. E aqui chegamos ao ponto central do nosso documentário. A leitura labial. No último clássico, as câmeras flagraram John Kennedy, o urso, falando de forma ríspida com Arana e Savarino. O que ele disse? Nossa equipe de análise de inteligência cruzou os dados. Kennedy não estava brigando por falta de passes. Ele estava exigindo o padrão Marcelo. As palavras foram: aqui a gente não desiste da jogada. O lateral aqui ataca como ponta. O meia aqui morre pelo time. Se não for para ser assim, nem entra. Isso mostra a liderança emocional que Kennedy assumiu. Ele sabe que é o último remanescente do ataque campeão da América de 2023. Ele é o guardião do legado. Quando ele exige de Arana e Savarino, ele está integrando o novo ao espírito guerreiro. Ele está dizendo que o Fluminense de 2026 pode não ter os mesmos nomes de 2023, mas tem a mesma fome. Como a diretoria conseguiu isso? Inteligência financeira.
A venda de João Arias para o Palmeiras foi dolorosa para o torcedor, mas foi o combustível para pagar as dívidas e trazer Arana, Savarino e a dupla de zaga Gêmeos e Igor Rabelo. O Fluminense parou de apostar em nomes de fim de carreira para apostar em nomes no auge físico. Olhem para a defesa. Fábio, aos 45 anos, continua sendo um milagre biológico sob as través, mas agora ele tem à sua frente dois zagueiros que ganham no alto e têm velocidade para cobrir as subidas dos laterais. Samuel Xavier, o veterano incansável, encontrou em Arana o seu espelho no outro lado. Como esse time joga contra os rivais? No caderno tático de 2026, o Fluminense utiliza o bloco médio-alto. Contra o Flamengo ou o Palmeiras, o Nense não recua. O time de 2026 pressiona a saída de bola com Isaac e Cauã Elias, forçando o erro. Martinelli se tornou o motorzinho, o jogador que liga a defesa ao ataque com uma transição rápida que o time de 2024 simplesmente não tinha potência para executar. O segredo que os vídeos virais omitiram é que o Fluminense se tornou um time de transição mortal. Se você der 2 metros para Savarino, ele acha Arana. Se Arana cruzar, John Kennedy ou Cauã Elias estarão lá. É um futebol mais físico, mais moderno, mais adaptado à realidade do futebol brasileiro atual. Portanto, quando você vir aqueles vídeos antigos, sinta orgulho. O hino diz que somos o clube tantas vezes campeão. Mas o Fluminense não vive de passado. O Fluminense de 2026 é um grito de resistência contra todos que disseram que o ciclo havia acabado. Thiago Silva saiu, mas deixou a semente do profissionalismo. Marcelo saiu, mas deixou o mapa da genialidade. Arias saiu, mas deixou o valor para reconstruirmos o elenco. A leitura labial de John Kennedy não foi uma discussão, foi um batismo. Guilherme Arana e Savarino agora sabem o que significa vestir essa armadura. Eles não são apenas reforços, são peças de uma engrenagem que visa o bicampeonato da América. O tricolor das Laranjeiras está mais vivo do que nunca. A reconstrução foi silenciosa, mas o resultado será barulhento. Enquanto os outros discutem quem foi melhor no passado, nós estamos ocupados construindo o futuro. Porque ser fluminense não é sobre quem saiu, é sobre o espírito que permanece em quem fica. Se você é tricolor de coração, se você sentiu o arrepio com essa nova fase e acredita que o Bi da América em 2026 é uma realidade batendo a porta, deixe o seu like. Comenta aqui embaixo, o Bi é o nosso destino. Não deixe que os portais de notícias comuns te digam o que sentir. Aqui na Voz Tricolor News, a gente entrega a verdade, o detalhe, a inteligência. Inscreva-se e ative o sininho, porque a caminhada para a glória eterna parte 2 começou agora. Pelo Fluminense, nada. Para o Fluminense, tudo. Saudações tricolores. Até a próxima batalha.